Olá, amigos leitores, amigas do nosso clube, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, mais um dia que nós estamos aqui juntos para lermos os textos sagrados e hoje nós vamos iniciar a leitura de um novo livro, o livro do profeta Jonas, bem conhecido como profeta Fujão, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre esse profeta aí, o profeta Fujão. Mas vamos ler, vamos entender os textos, vamos ver aí o que aconteceu com esse profeta, como que essa história finalizou. Muitos conhecem a história de Jonas pelo destaque principal de que ele foi engolido por um grande peixe, mas tá bom. E o que aconteceu depois? Qual era o propósito afinal? Por que ele acabou fugindo? O que ele sentiu para poder fugir? Nós vamos falar sobre isso agora na visão panorâmica e também vamos iniciar a leitura. Oremos então. Senhor amado, querido Deus e Pai, rendemos graças ao Teu nome porque o Senhor é muito bom, misericordioso. Suas misericórdias duram para sempre, se renovam a cada manhã e nesse momento podemos desfrutar das misericórdias renovadas. Ao nos encontrarmos em Tua presença, orando em nome de Jesus, recebemos graça e louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Fale ao nosso coração, nos dê sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos seguir com a nossa leitura, vamos seguir com o nosso plano. O livro do profeta Jonas, ele é o quinto livro dos profetas menores. Em forma e conteúdo, a forma que ele é colocado, seu escrito, seu conteúdo, deixa ele muito igual ao livro dos outros profetas, o relato da vida dos outros profetas, né? A gente vê aí um ministério muito parecido, só muda o local e a época, né? Mas a mensagem normalmente era a mesma. Normalmente o foco da mensagem dos profetas eram os mesmos. O livro do profeta Jonas nos dá um vislumbre de um mau exemplo, né? O mau exemplo, um profeta que fugiu ou pelo menos tentou fugir, né? A gente vai entender aqui que ninguém pode fugir do Senhor, ninguém. E aí foi parar, né, no grande peixe. Do início ao fim do livro, nós conseguimos observar a graça de Deus sendo revelada. A graça de Deus agindo, operando já no Velho Testamento. Nós vamos observar isso, o amor de Deus para com todos os povos. Falar sobre o autor do livro, não tem um autor declarado, como os outros livros, né? Normalmente já no versículo 1 temos ali o autor declarado. O livro não tem um autor declarado, né? Então, entende-se como uma narrativa anônima sobre o profeta Jonas. Não há uma declaração de que foi ele que tenha escrito, mas isso aí não é tão relevante assim, né? Uma vez que é um livro que compõe o cânon, os livros sagrados, né? Inspirados por Deus. O profeta Jonas, ele aparece na Bíblia já lá em 2 Reis, no capítulo 14, tem uma citação da vida do profeta ali. Ele é descrito como o profeta de Gate, e no território de Zebulon, no reino do norte de Israel. Jonas, ele ministrou mais ou menos no século 8, no período do rei Jeroboão. O ministério dele foi nesse período, e é bem provável que tenha sido escrito então por volta ali do século 8 também. Jonas, ele prega na cidade de Nínive, e Nínive era uma das principais cidades dos assírios. Quem eram os assírios? Os assírios eram um povo inimigo de Israel, um povo muito cruel e militarmente falando também, um inimigo de longa data de Israel. Nós vemos durante um bom tempo relatos de guerras do povo de Israel com o povo assírio ou contra o rei da Síria, enfim. A ênfase deste inimigo
do poder desse inimigo era militar. Por quê? Eles eram muito cruéis em suas execuções. Os relatos das execuções dos assírios contra os seus inimigos diziam que eles praticavam empalação, decapitação e remoção de pele dos prisioneiros. Pense aí como eles eram cruéis. Empalação, decapitação e remoção de pele. Imagine o prisioneiro preso e para ele ser executado a sentença é arrancar a pele dele, arrancar o couro da pessoa viva. Você acha isso cruel? Também tinha decapitação. Não acha tão cruel assim? Tinha a empalação. Você sabe o que é a empalação? Pois pesquise aí. Pesquise no Google. Não vou falar muito abertamente aqui, mas adultos irão entender. Empalação era espetar uma vara em um dos orifícios. Imagine. Terrível, hein? Terrível. Então, pensa. Quando Jonas recebe do Senhor uma ordem para ir a Nínive, cidade cruel, cidade que executa os seus inimigos decapitando, arrancando a pele, praticando a empalação. Jonas ficou com muito medo, relutou e a princípio não quis ir, como nós sabemos, né? Então, realmente é interessante você entender o contexto histórico para também não ficar julgando o profetinha fujão, né? Quem sabe muitos de nós aqui também sentiríamos muito medo ao sermos enviados para um lugar como esse. Bom, existe um debate sobre o gênero literário desse livro. Se ele é um livro narrativo ou se ele é uma parábola. Por que existe esse debate? Alguns defendem ser uma parábola por causa das histórias mirabolantes que tem no livro, né? Uma delas é um grande peixe engolir um ser humano. Segunda delas é ele ficar 3 dias, sobreviver 3 dias dentro de um grande peixe. Outra, o peixe vomitar para fora o homem. Então, há um debate se realmente esse livro seria um livro que narra uma história verídica ou uma parábola. E quem defende ser uma parábola, além de dizer que essas histórias são muito mirabolantes, também dizem que o fato de ter essa história de que um homem foi engolido por um grande peixe já é uma maneira do profeta dizer para as pessoas que a história não é bem real. Eu estou contando uma parábola para vocês, para que vocês entendam como que Deus age e que vocês se arrependam. Então, estou exagerando na minha parábola para que vocês se arrependam, para que os gentios se arrependam. Mas nós temos 4 considerações para defender que o livro deve ser considerado uma história real. Primeira consideração: Jonas ele foi uma figura real, ele não é um personagem. E quando se fala parábola, por exemplo, quando o Senhor Jesus falava parábolas, ele nunca falava o personagem. Ele dizia um homem, um rei. Ele colocava uma figura e não um personagem real. Parábola era uma história. Então, criava-se ali um personagem fictício. Mas nesse caso aqui, Jonas, ele não é um personagem fictício. Ele é um profeta real que existiu, que viveu. Em 2 Reis 14 fala sobre a vida dele. Tem um relato ali sobre o personagem, né? Jonas. Então, é o primeiro ponto aí que a gente pode defender, que essa obra não é uma obra de ficção, não é uma parábola. Seria uma calúnia, né? Seria uma calúnia. Dizer que é uma ficção, sendo que esse personagem existiu. É como se estivesse falando mal de uma pessoa que existiu, né? É como se estivesse falando de uma forma depreciativa de uma pessoa que existiu. Uma segunda defesa de que este livro realmente é um livro narrativo, que narra uma história real. Jonas ele fez parte dos profetas menores, como está defendido na Bíblia, né? Todos
os outros livros dessa coleção dos profetas menores relatam as profecias de profetas reais e históricos, não um conto fictício de um profeta que não existiu. Não, realmente esse profeta existiu. Então, ao ser colocado no conjunto dos profetas menores, nesse compilado de livros dos profetas menores, então a Bíblia está sinalizando que considera Jonas como um relato histórico e verdadeiro. Terceiro ponto para a gente defender o livro como um livro, uma narrativa real, verídica, verdadeira. Os milagres que estão registrados nesse livro não são impossíveis para Deus. Há quem queira dizer, não, é uma história muito mirabolante, como que pode um peixe engolir um homem? Para Deus não há impossível, né? A Bíblia nos mostra que o nosso Deus, Criador e soberano, ele reina e está acima de todas as coisas. Então, não há nada de antissobrenatural em dizer que um homem foi engolido por um grande peixe. Para você ter uma ideia, hoje nós temos, inclusive, no nosso mundo, vamos dizer assim, né, no mundo mais atual e mais moderno, o relato de um homem que foi engolido por um grande peixe e que ficou um dia dentro dele. Está no YouTube essa história aí. Não há, sim, muitas provas verídicas e tal, mas há testemunhas que dizem que teriam visto desaparecer, há testemunhas que dizem que viram ele sendo lançado para fora e tal. É interessante acompanhar essa história aí no YouTube, se você tiver tempo, depois você pesquisa. Mas, para nós que acreditamos na soberania do nosso Deus, não há dificuldade nenhuma em acreditar que o nosso Deus ele possa ter feito isso, sim. Tá? E um quarto ponto, e esse aí é irrefutável, está lá em Mateus capítulo 12, Lucas capítulo 11, quando o próprio Senhor Jesus fala sobre Jonas ter ficado 3 dias dentro do grande peixe. O próprio Jesus fala. Quando pedem um sinal, ele fala assim, nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal de Jonas. Qual era o sinal de Jonas? Que ficou 3 dias dentro de um grande peixe, e Jesus também ficaria 3 dias, simbolicamente falando, dentro, né, de um grande peixe, ou seja, morto durante 3 dias, desaparecido como Jonas durante 3 dias, dentro do túmulo. Então, foi ali uma comparação que o Senhor Jesus fez quando pediram sinais para ele. Então, o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, falou sobre a história de Jonas, afirmando ser uma história verídica, né? Então, não tem como refutar isso aí, né? A não ser que queiram dizer que Jesus estava errado. Então, a melhor forma de afirmar que o livro de Jonas é um livro mentiroso seria dizer que Jesus também estava errado. Então, eu refuto esses opositores com essas 4 defesas básicas aí sobre o livro ser, sim, um livro narrativo, histórico e real. Tá? Qual o propósito desse livro? Qual o propósito da mensagem desse profeta, o profeta Jonas? O propósito principal era para ganhar os gentios. E nós vemos logo no capítulo 1, os marinheiros gentios aprendendo a reverenciar e adorar ao Deus de Israel. Nós vamos ler isso juntos. Receosos por causa do que estava acontecendo, aquela tempestade, e quando descobriram que tudo aquilo estava acontecendo porque um homem da embarcação estava em pecado, logo eles também reverenciaram a Deus, mostraram um certo receio de lançar um homem no mar, eles estavam preocupados em seguir as exigências éticas de Deus, não tirando a vida de um homem inocente. Então, nós lavamos as nossas mãos, né, que não caia sobre nós a culpa do sangue de um homem inocente. Então, a gente vê que os gentios, depois que ouviram Jonas falar sobre o Deus vivo, falar sobre o Deus real, eles também acabaram mudando de conduta, mudando de comportamento. É interessante isso aí. No capítulo 3, nós vemos também que a cidade se converte, a cidade toda, a começar pelo rei, e toda a cidade
passam a reverenciar a Deus, se vestir de pano de saco, se arrependem. Então, o propósito inicial é atingido, que é levar a conversão para os gentios. Nós vemos também como um propósito desse livro de revelar a graça de Deus. O capítulo 4 mostra como Deus ele foi gracioso, como Deus ele foi generoso. O capítulo 4 nos mostra que a graça de Deus já estava operante também no Velho Testamento. Apesar de hoje nós vivermos a plenitude dos tempos, como diz a Bíblia, a graça já vinha se revelando de forma progressiva. E no livro de Jonas nós vemos isso. E vemos também a soberania de Deus, né? O livro ele retrata o poder sobrenatural de Deus sobre as coisas naturais também. Ele é Deus do sobrenatural e ele é Deus também do natural. O que precisou aqui no mundo natural, que acontece naturalmente, entre aspas, Deus interviu. Uma chuva acontece naturalmente pelo ciclo, né, da água, da evaporação da água, enfim. Mas Deus interviu. Precisou de tempestade? Ele mandou tempestade. Ele fez crescer milagrosamente uma planta. Quando Jonas, em um estado de muito cansaço, caído no deserto, um sol escaldante, Deus faz uma planta crescer do nada e faz sombra sobre Jonas. E depois Deus envia uma lagarta para comer essa planta e retirar o descanso dele, retirar o plantinho dele. Deus envia um grande peixe para salvá-lo, para que ele não morra no mar que ele foi lançado, na tempestade que ele foi lançado, enfim. Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. Ele controla o natural e ele controla o sobrenatural. Nós vemos também como um propósito para esse livro ter sido escrito e anunciar para as pessoas, para os seus leitores e para nós o seguinte: é inútil tentar fugir de Deus. É inútil. O problema que Jonas se meteu em tentar fugir do chamado de Deus é uma advertência para nós. E abro um parênteses aqui, principalmente para aqueles que têm chamado ministerial. Abro um parênteses aqui. É claro que para um todo, né, num todo, a gente tem que entender que tentar fugir de Deus é acumular problemas desnecessários. Problemas, não precisaria estar acontecendo isso, mas porque está tentando fugir de Deus e é alguém chamado, é alguém escolhido, o Senhor não vai querer perder o seu jamais. Então, algumas coisas podem acontecer pela soberania dele. Sobrenatural ou natural, mas pode acontecer. É inútil tentar fugir do Senhor. Mais uma vez, que eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo e de várias classes, vamos dizer assim. Você que tem chamado ministerial, é inútil você tentar fugir do Senhor. É inútil. Inútil mesmo. Eu, quando entendi o meu chamado ministerial, eu me rendi. Eu fui chamado para ser vocacionado. Então, eu poderia estar ganhando, recebendo para viver nesse mundo, trabalhar nesse mundo de forma secular. Eu poderia ajudar a tocar uma das empresas da nossa família. Enfim, eu poderia fazer várias coisas. Mas, para mim, seria inútil. E sabe-se lá os problemas que eu iria acumular, né? Por causa disso. As dores de cabeça, as perdas, dores de cabeça eu tenho também hoje, mas são maravilhosas, são saudáveis, porque as dores que sinto, como diz o apóstolo Paulo, são como dores de parto, mas para fazer alguém nascer de Deus, é diferente. Então é inútil tentar fugir da vontade do Senhor. É a mensagem que o livro do profeta Jonas nos comunica. E isso contribui para toda a Bíblia, para o pensamento bíblico, como nós estamos fazendo esse ano, aplicando a hermenêutica, porque nos mostra a graciosa preocupação de Deus com o mundo inteiro, não só com os judeus. A mensagem de Jonas foi entregue para os gentios, para um povo que nada tinha a ver com o povo da aliança, com o povo de Deus. Então, Deus levanta um profeta
para pregar para os gentios, para produzir nos gentios arrependimento e salvar esse povo. Então, é muito interessante isso. Mostra que Deus está, assim, preocupado em salvar o mundo inteiro. Corrobora com o ensino do Novo Testamento, da graça de Cristo, que estende-se com o objetivo, né? Com o objetivo de salvar o mundo inteiro. Mas é para todos aqueles que nele creem, né? Quem não crê já está condenado, como diz a Bíblia. E também corrobora de forma, metaforicamente, não diria assim, mas até poderia ser, mas simbolicamente ou em comparação com o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é muito semelhante ao ministério de Jonas, que veio para pregar também a um povo gentil, para anunciar o arrependimento, para anunciar sentenças e punições para quem não se arrependesse, e por fim mostrar com a própria vida, ao ser submetido à morte, entre aspas, no caso de Jonas, apesar que há uma referência ali no capítulo 2, subentende-se que de fato ele também morreu, né? Enfim, nós vamos falar sobre isso mais no capítulo 2, dentro de um grande peixe, mas ao terceiro dia ele aparece mostrando o poder de Deus. É um paralelo, vamos dizer assim, com a ressurreição do Senhor Jesus. Tá bom? Então, preparem-se, fiquem ávidos para essa leitura que nós vamos começar agora. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis. Então veja, Jonas recebe um chamado, ele atende o chamado, mas para fugir. Ele se levanta, como se fosse um eis-me aqui, mas ele se levanta para fugir e não para cumprir o seu chamado. Então, ele se levanta para Tarsis, fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. E desceu a Jope. Aqui começa a história de decadência de Jonas, né? Ele desce a Jope, mar, desce às profundezas do mar. Então, se levanta para atender um chamado, mas só que não. Começa a sua decadência. Desce a Jope, paga pela embarcação que vai levar ele para longe do Senhor. Quer dizer, ele paga para ver, né? Tem muita gente hoje em dia pagando para ver também. Tem muita gente pagando para ver. Não, vamos ver até onde vai, vamos ver no que vai dar, né? A gente tem aí muitos que estão afastados dos caminhos do Senhor. Não, um dia eu volto, quando o Senhor tocar no meu coração. Esses dias eu vi uma influencer dizendo, né? Eu estou afastada dos caminhos do Senhor, mas até que um dia aconteça alguma coisa, né? Porque com Ele é assim, né? Logo Ele vai permitir que alguma coisa de ruim aconteça para que eu volte. Não paga para ver, porque às vezes não dá nem tempo disso, né? Às vezes não dá tempo. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Então, é só decadência, vai só descendo, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar. Olha o domínio sobre o natural. E houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então, os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profundamente. Então, cada vez descendo mais. Desce ao porto de Jope, desce para o navio, desce para o porão do navio e vai acabar descendo para o fundo do mar também, né?
E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: Que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sorte para que saibamos por que causa esse mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhes disseram: Diga-nos, lhe pedimos, por causa de quem este mal está sobre nós? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de medo e disseram-lhe: Por que tu fizestes isso? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Então você vê, apesar do profeta negar a sua missão inicial, que era pregar aos gentios, porém em Nínive, você vê que no meio do caminho ele continua pregando, ele continua falando do Senhor. Ele fala quem é o Senhor, o Deus do céu, da terra. Ele fala quem é ele, qual é o seu chamado, como que Deus falava com ele, para onde Deus enviou ele. Então, aqui não conta os detalhes dessa mensagem, dessa pregação, do que Jonas falou ali. Não conta os detalhes. Mas nós entendemos que pelo que Jonas falou, acendeu temor neles. Prova disso é a atitude deles logo em seguida. Versículo 11. Então disseram-lhe: O que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que essa grande tempestade está sobre vós. Agora sim, eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão comigo ao vivo, você que acompanha a gravação em outro horário, interage também, comente aí, escreva. Você acha que Jonas aqui estava arrependido de ter negado o seu chamado? Sim ou não? O que você acha? Então, ele percebe que uma tempestade se levantou porque ele estava fugindo. Ao invés de ir para Nínive, ele estava querendo ir para Tarsis. E aí os homens perguntam: o que a gente faz com você para essa tempestade parar? Como parar essa fúria? E aí ele fala: me lança no mar. Me mata, porque é por minha causa que essa tempestade está acontecendo. Você acha que pelo relato de Jonas ele está arrependido? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. Vou aguardar um pouquinho, que tem um leve atraso, né? Mas escreva aí, dê a opinião de vocês, sempre sem medo de errar, de expressar o que você pensa, o que você acha, não tem problema nenhum. Então a maioria está colocando não. De fato, porque o arrependimento precisa ser mostrado, o arrependimento provoca uma obra, né? Qual seria a prova ou a obra de alguém que está arrependido? Arrependimento significa conversão, mudança de caminho, já falei isso com vocês hoje. Metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade, mudança de pensamento, mudança de caminho, conversão. Então é o seguinte: Deus me chamou, eu neguei o meu chamado e por causa disso eu estou enfrentando um problema. O que eu tenho que fazer? Me mata? Não, me arrepender e me voltar para o meu chamado. Entende? Não é me lança ao mar. O que ele deveria falar aqui? Fique tranquilos, eu vou resolver isso. Senhor, estou arrependido. Eu vou para Nínive. Eu vou para Nínive. Acalme essa tempestade. Não mate os companheiros. Eles não têm nada a ver com isso. Eu sei que essa turbulência se levantou, essa situação, mas eu estou arrependido. Eu vou para lá. Me dá uma oportunidade que eu vou para lá. Não, o fujão me mata, me lança no mar. Infelizmente tem gente que é assim, né? Cada vez vai mais se afundando.
Porque não reconhece, não tem a humildade de reconhecer, de se arrepender. Só há um caminho, meu irmão, minha irmã, arrependimento. Arrependimento. Então, de fato, aqui ele não estava arrependido, não. Não estava. Versículo 13. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Não adianta. Quando a pessoa está fugindo do Senhor, pode todo mundo querer ajudar, não vai conseguir. Não vai. O negócio é com Deus, é Deus que está lidando com ela, Deus está tratando com ela. É até perigoso, né? É até perigoso. Mas eles se mostraram aqui temerosos, receosos, não queriam quebrar uma ética moral. Como é que eu vou matar um homem? Como é que eu vou lançar um homem no mar no meio da tempestade dessa? Não, vamos tentar ajudar ele. Vamos remar junto, vamos lá, vamos tentar remar, vamos tentar voltar com esse navio. Não adianta. Versículo 14. Por isso, eles clamaram ao Senhor e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos, que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Então eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então os homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Olha como eles mudaram. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. É o que a história diz até aqui. Amanhã a gente continua. Deixo a vocês um abraço de fé e força. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.